E aí, meus doidinhos lindos da internet. Hoje eu vou começar a trazer uma série de vídeos falando sobre saúde mental. Vou abordar diversos temas, diversas características dentro disso, abordagens da psicologia, o que diz outras coisas como a neurologia, por exemplo, e tentar passar um pouco do que eu sei para vocês para ver se torna a vida de vocês um pouco melhor. Como primeiro tema, eu escolhi simbolismo para começar a falar, porque simbolismo é uma característica muito importante e está muito presente na nossa sociedade, na maior parte dos indivíduos. Bom, começando, eu vou tentar trazer um exemplo mais didático, fica mais fácil de perceber para a maior parte das pessoas, mas também entrarei em algumas características um pouco mais aprofundadas. Certo. Primeiro, para começar a falar, vamos tentar usar um exemplo infantil. Por exemplo, uma situação onde tem um casal, eles têm um filho, e eles estão se divorciando por alguma razão que seja, e isso provoca certos conflitos familiares, né? Conflitos ali dentro do ambiente da casa e tudo mais. Como, por exemplo, sair, brigas, discussões, ou alguma coisa nesse sentido. É bem comum que esses tipos de temas sejam evitados ser ditos para as crianças, por exemplo, né? Que isso não é tema de criança, isso não é coisa para se falar com criança, né? Somente quando os pais chegam a uma decisão é que eles decidem contar para a criança que amanhã ela vai embora morar com a mãe ou só com o pai ou qualquer coisa nesse sentido. Para a criança isso é algo bem ruim, né? Isso é algo bem complicado. Ela geralmente ama ambos os pais, né, e tudo mais nesse sentido. Vamos dizer que essa criança tem uma faixa entre 4 a 8 anos de idade, por exemplo. Ela já passou da primeira fase de desenvolvimento cognitivo, está entrando na primeira e segunda infância ali, né? E é comum que apareça simbolismo para ela já. Ela não consegue entender o que está acontecendo, mas ela consegue perceber uma situação ruim, uma situação, como posso colocar em palavras aqui melhorzinho. Que palavra que define essa merda? Conflituosa, uma situação conflituosa, né? Certo. Isso não é dito abertamente para a criança, ela não consegue entender sozinha o que está acontecendo. Ela, por exemplo, vê seus pais discutindo, eles dormindo em quartos separados, talvez, ou até saindo, indo dormir na casa de algum parente, de algum familiar, e ficando só um dos familiares em casa, ofensas ou coisas nesse sentido. Tá, é comum nessa fase de desenvolvimento começar a criar simbolismos para tentar expressar o que essa criança está sentindo. Ela sente que está em uma situação de perigo, numa situação conflituosa, mas ela não entende o conflito, ela não entende a situação e ela se sente também incapaz de resolver a situação, apesar de que não é um trabalho dela, né? Mas tudo bem. A partir disso, então, ela cria um simbolismo que tente representar de uma forma mais próxima, digamos assim, mas ao mesmo tempo indireto. O objeto de símbolo, geralmente, ele é indireto, ele não é diretamente a real situação, o real conflito ou o real significado daquele símbolo, né? Então, para essa criança, é comum, por exemplo, dentro desse tipo de situação, dentro esse estresse que ela está passando, ela comece, por exemplo, a dizer que tem um monstro embaixo da cama. É uma criatura ali feia, um negócio ruim, que quer fazer mal para ela, que, por exemplo, aparece quando os pais não estão lá no quarto, e ela se sente com medo, se sente amedrontada, se sente acuada, né? E é comum também essa criação nesse sentido, por quê? Porque quando a criança está em perigo, geralmente os pais também acabam se unindo para proteger ela, né? Então o inconsciente ali da criança vai criando esse objeto imaginário, né? Esse objeto simbólico que represente um pouco do que ela está sentindo, né? Mas sem ser diretamente o objeto. Bom, assim acho que dá para entender um pouquinho do conceito, um pouquinho do que é o simbolismo.
não só são letrinhas ou símbolos ou qualquer coisa nesse sentido, eles podem ser objetos, criaturas, podem ser pessoas, podem ser diversas coisas. Entender simbolismo é uma coisa extremamente necessária. Por quê? Porque, por exemplo, demônios não existem, sabe? Lúcifer, essas coisas não existem. Mas é comum que a nossa sociedade acredite nesse tipo de coisa. Porque, por exemplo, uma criança, novamente, que sofreu uma agressão de seus pais. Seu cérebro foi inundado por uma quantidade de cortisol, adrenalina. Isso cria um estresse muito grande no organismo, né? E ela também precisa lidar com o fato de que uma pessoa que deveria cuidar dela, amar ela, proteger ela, é seu agressor. Então, para ela lidar diretamente com isso é muito difícil. Então, se cria um objeto de símbolo intermediário entre a causa real e o indivíduo. Então, ela tende a ter essa característica, por exemplo, de tentar lidar com o símbolo primeiro, para depois lidar com o objeto real. Isso a gente consegue ver muito na sociedade, como, por exemplo, falar que pessoas estavam possuídas, por exemplo, quando mataram outras, quando cometeram algum tipo de crime muito grave, ou coisas nesse sentido. Isso também se coloca na posição de não conseguir conceber que é somente um ser humano. Um ser humano é capaz de fazer tais coisas, é capaz de tal coisa, mesmo que seja horrível, hedionda, cruel e tudo mais. Não precisa existir uma criatura mágica com objetivos malignos se escondendo nas sombras para pegar alguém, sabe? São seres humanos com seu egoísmo, talvez, com as suas ideias distorcidas da realidade ou qualquer outra característica que o levou a tal fato. Lidar com os seus símbolos é extremamente importante, porque você vai conseguir entender a si mesmo, entender muitas características suas, entender características também das pessoas à sua volta, das pessoas com quem você interage nesse mundo. Então, dê uma olhadinha, entenda quais são os seus símbolos, quais são os símbolos dos outros, e por enquanto é só, mas logo eu volto com mais vídeos, mais coisas. Um beijão, é nóis!